Sim, irmão, eu te entendo. Depois que você comete aquele pecado de novo, você se sente frustrado, desanimado, pensando que você vai pro inferno, que não tem mais volta e que você decepcionou ele. Bom, de fato, você realmente decepcionou ele. Mas eu vou te mostrar o porquê que você deve parar com esse tipo de pensamento. Prazer, eu sou o Mano Bíblico e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço que deem uma forcinha dando seu like, inscrevendo no canal e compartilhando com alguém se esse vídeo te ajudar. Eu irei dividir esse vídeo em 3 pilares. Primeiro pilar, por que pensamos dessa forma? Segundo pilar, o que a Bíblia diz em relação ao perdão? E terceiro pilar, o que fazer em relação a isso? Vamos começar pelo primeiro pilar. Quando Jesus nos chama e nos convertemos, pensamos que nunca mais iremos cometer aquele pecado de estimação. Esse pecado pode ser a pornografia, o estresse constante, etc. Se converter é muito fácil, difícil mesmo é se santificar cada dia para agradar a Deus. Então, quando cometemos aquele vício de novo, pensamos que já iremos para o inferno, porque pensamos que após a conversão nunca mais iremos pecar. Eu mesmo, no começo da caminhada, eu vivia no vício da pornografia, e toda vez que eu pecava, sentia que Deus iria me punir me jogando no inferno. E Deus realmente pune dessa forma, mas é para quem não tem arrependimento. E o choro após o erro é uma das maiores provas de arrependimento. E pensando nisso de arrependimento, nós chegamos no segundo pilar. Em Provérbios 14:9, Salomão escreveu: os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Qual é a diferença entre Pedro e Judas? Se você pensou que foi por causa do pecado que os dois cometeram, você errou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Tanto Judas quanto Pedro cometeram uma traição. A diferença vem depois do pecado que eles cometeram. Pedro, após ter lembrado que Jesus falou se cumpriu, ele chorou amargamente. Mas Judas, em vez de procurar arrependimento, ele foi e se enforcou. E quando você se mata, não existe arrependimento, porque a decisão de arrependimento só pode ser feita aqui na Terra. Porque não faz sentido você viver as suas próprias vontades aqui e querer passar a eternidade com ele no céu. Além disso, quando os soldados romanos estavam levando Jesus como prisioneiro, Pedro pegou e cortou a orelha do soldado, sendo que Jesus não pediu para ele fazer isso. Jesus disse para Pedro nesse momento: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não poderia imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então aí Pedro cometeu um pecado, não amou o próximo como Jesus ordenou. Moisés matou um homem egípcio, o que segundo a lei, matar é um pecado e que quem matava deveria ser morto. Mas Deus não o condenou. Por quê? Porque Moisés não matou o egípcio por causa do seu ego ou algo do tipo. É porque quando Moisés havia chegado ali, ele viu o egípcio maltratando um hebreu. E Moisés não nasceu num berço egípcio, ele nasceu de um berço hebreu. A filha do faraó que encontrou Moisés bebê dentro do cesto no meio do lago. Então Deus perdoou Moisés, porque ele viu que ele matou o egípcio não pelo ego que ele sentia por ele, mas porque Moisés queria proteger o seu irmão Arão, que estava sendo maltratado por aquele egípcio. E agora nós chegamos no terceiro pilar. O que fazer em relação ao seu pecado? Esse pilar vai ser mais curto, porque é algo que não se tem muito o que falar. Então, primeiramente, procure o arrependimento por meio de Cristo, peça perdão a Deus e Ele vai te perdoar. Pois se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é bom, fiel e justo para nos perdoar. Segundamente, Jesus reconhece o seu coração. Se você comete o mesmo pecado várias vezes, mas busca sempre mudar e frequentemente busca não ceder à tentação, Deus sempre irá te fortalecer para vencer isso. Então você poderá sair do seu vício. Agora, se você continuar a pecar sem procurar alguma forma de sair disso, aí a condenação vai para você. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, o sacrifício feito por Cristo não pode nos libertar dos nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. E quais são as formas de procurar mais a Deus, Mano Bíblico?
Primeiro, ler a Bíblia todos os dias. Não precisa ler 2 horas por dia. Se você não tem o costume de ler livros, comece com 15 minutos. E quando você perceber que foi pouco, vai aumentando até o tempo que fica confortável para você. Não fica ouvindo essas pessoas religiosas que dizem que você tem que ler 6 capítulos todos os dias. Você é um ser humano como todo mundo. Se você se sobrecarrega demais, acaba perdendo o foco. E não precisa ler a Bíblia inteira também. Pode começar de Mateus a Apocalipse, no Novo Testamento, que fala sobre a graça de Cristo e os 2 maiores mandamentos que devemos guardar. Porque o Velho Testamento tem várias coisas que você vai sentir pavor só de ler. Se quiser, eu posso fazer um vídeo comentando sobre as leis do Velho Testamento. A segunda coisa é: ore todos os dias, de manhã e de noite. Se você tem pais, com certeza todos os dias você conversa e tem contato com eles, não é? Nós também temos que ter contato com Deus, pois Ele é o nosso Pai Divino e o autor da vida. Sempre quando acordar, entregue o seu dia a Deus, agradeça a Ele por mais uma nova oportunidade de melhorar e viva o seu dia glorificando a Deus em tudo que você for fazer. Faça suas tarefas diárias não como se fosse um compromisso para alguém ou para você, mas faça de todo o coração, encarando como se estivesse fazendo para Deus. No final do dia, eu recomendo que você faça a oração do Pai Nosso. Se você não sabe como faz, abra sua Bíblia em Mateus 6, 9 e 13 e pratique todas as noites. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Continue no caminho certo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, dê o seu like e tamo junto.